fazer muita coisa dentro de sala de aula, né? Eles mostram que você vai ser uma pessoa inteligente se você estudar. Nós aprendemos aí para a sala de aula, aprender tudo e quanto é matéria. Mas a história do Brasil, ela é interessante porque a história do Brasil tinha que ser algo levado mais a sério e aquele compromisso com a verdade sem parcialidade, de tirar coisas que podem comprometer uma elite. Então, nem tudo que você aprende de história do Brasil é o que você deveria ter aprendido. Porque, por exemplo, a gente pega as coisas, eles não omitem fatos, mas eles omitem partes importantes desses fatos. Você pega, por exemplo, os negros que foram escravos aqui no Brasil. Então, nós sabemos a história dos negros como escravos, mas não sabemos quem eles eram antes de serem escravos. Sabemos que é o seguinte, eles dizem, os negros vieram da África e vieram para cá para ser escravo. Então nós sabemos, nós aprendemos dentro das escolas que os negros eles eram africanos. Mas somente isso, o que não ajuda nada, porque que honra um negro vai ter no Brasil se a África também ela foi feita um paiol de prisioneiros na mão da mesma elite, lá dentro da África, que aqui escraviza os negros em terra brasileira. Então, se alguém dissesse, se a África hoje fosse um país rico, os negros, os chamados negros da África, tivesse galgando de uma prosperidade, de uma fama, fosse um país que fosse falado na televisão no mundo todo, as pessoas que sabem que vieram da descendência dos escravos, pelo menos teriam uma honra. Nós chegamos aqui como escravo, mas somos africanos porque lá é um país de nobreza, de rico, de pessoas poderosas, que aqui no Brasil virou escravo. Porém, esta informação de que você é africano, mesmo que a origem do negro no Brasil fosse África, não é algo confortável pela situação que a África se encontra hoje na mão desses senhores do mundo, que nos traz uma história inicial de um continente que está passando por muitas situações a nível abaixo da pobreza. Então, você pega hoje um italiano, um alemão, que está numa situação crítica no Brasil, mas o italiano alemão não olha para a Itália e para a Alemanha como um lugar crítico. Mesma coisa acontece com outras etnias que vêm para cá. Mas você saber da tua história como escravo e te apresentar uma África que eles pintaram como um padrão de miséria, isso não é confortável e nem serve de compensação para o histórico que nós tivemos aqui em terra brasileira. Então, a história do Brasil ela deveria ter sido contada com mais fidelidade, com mais verdade, com uma boa intenção, que não se há uma boa intenção quando se conta a história do Brasil dentro das escolas, tanto é verdade que eles dizem assim para os alunos, olha, os negros foram escravizados pelos brancos. Eles botam isso, eles fazem você acreditar que branco não vale nada e faz o branco acreditar que o negro não é nada. Então, esse racismo, eu vejo as pessoas perguntando ingenuamente, mas aonde surgiu o racismo? O racismo ele nasce dentro da própria escola, de uma maneira indireta e muito sorrateira. Quando os professores são ensinados a ensinar nas suas grades de ensino que os negros foram escravizados pelos brancos. E quando você faz isso, você não dá nome aos bois, você não mostra os verdadeiros ladrões, os bandidos do cenário da escravidão. Você olha para o teu coleguinha do lado, que é caucasiano, e começa a nascer e brotar aquele ressentimento. Embora aquele caucasiano que está ali do teu lado ame você que é negro de paixão. Não é assim? Mas vai bater o ressentimento. Porque a história está sendo contada, mas ela não está sendo contada com lealdade. Eles estão manchando todos os brancos do mundo.
seja ele de qual país ele veio. E sabemos que na escravidão, tanto dos índios como dos negros, não foram os brancos, de modo geral, que escravizaram todos os negros, que nem todos os negros também foram escravizados, somente os negros da casa de Israel, por 400 anos, de torturas, de estupro, de mortes, assassinatos terríveis. Mas quem é que escraviza os negros? São brancos. Mas quem são esses brancos? Foram todos? Não. Foram os askenazes. E os askenazes são os ingleses, junto com os franceses. A Inglaterra vem da linha grega, enquanto a França vem da linha romana. Na Península Ibérica, eles botam um tantinho dos ingleses lá que viram portugueses, tantinho dos franceses lá que viram espanhóis. E depois eles criam a sua base de proteção, que é Estados Unidos e a Rússia. Aí você tem uma KGB e tem uma CIA. Então, esse relato que eu trago para vocês, de história do Brasil, ela não derruba o que nós aprendemos dentro de sala de aula. Mas ela não ajuda se ela não viesse sendo trazida como ela tem que ser dita. O povo negro, os índios, os branquinhos que estão aqui, tem uma história. E essa história, ela não é contada e é desprezada pelo corpo docente, pelas pessoas que lecionam. Então, os alunos saem de uma sala de aula sabendo de uma história que ela aconteceu, mas não sabe a sua retratação inicial. Eles não têm a identidade, eles não têm uma história. E um povo sem identidade é um povo sem história. Então se tira a identidade dos negros que são judeus e se dá para uma elite que toma o ouro dos judeus para se fazer passar de dono desse ouro com o nome daqueles que hoje nem sabem que são eles os herdeiros desse nome, que quem vive hoje é aqueles que fizeram o que fizeram na história do Brasil que você lê, cujos seus nomes estão nas ruas como heróis, em nome de escolas, em estatuetas em praças, seus bustos, né, a honra, a glória, o poder toda está sendo dada a esses askenazes, que se veste com uma titularidade daqueles que receberam a herança do ouro, que hoje se encontram em condições de ex-escravos, enquanto que aqueles que escravizaram passam a ser de bandido os mocinhos. E aí se nasce aquela frase, né? A contribuição dos portugueses na formação do Brasil, a contribuição dos maçons, a contribuição, mas nunca eles vão dizer que os negros contribuíram com alguma coisa, os índios. A não ser com folclore, que é o que eles só sabem fazer. Que é dançar capoeira, que é pegar o Bumba Meu Boi, né, a dança do frevo. Então eles pegam essas bases que não enriquecem, que não dá vida a ninguém, para tentar trazer um pedacinho de uma sensação que eu estou sendo representado. Então eles aprenderam a nos representar na nossa dor. Mas eles não querem que nós venhamos a saber que os que estão nos representando na nossa dor são os mesmos que provocaram a dor que nós sentimos. E quando você lê a história do Brasil, você lê uma Bíblia, você nunca vai conseguir associar que a história do Brasil e Bíblia, eles estão tratando dos mesmos povos. Se os acontecimentos são diferentes, é porque ambos acontecimentos acontecem em tempos diferentes, mas com os mesmos povos. Apenas um diferencial, que na história acadêmica, outros nomes vão sendo dados para lugares, territórios, pessoas, localizações, monumentos. Não é verdade? Eles vão mudando a história, renomeando tudo aquilo que na Bíblia tem um outro nome. Se na Bíblia chama de Pérsia, eles vão mudar para Irã. Se a Bíblia chama de terra de Canaã, eles vão mudar para Brasil.
Se a Bíblia chama de judeus, eles vão mudar para